Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo ao Pai tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu. Grande chance a mais para que nós consigamos atingir o nosso objetivo, a perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando na tarefa que cada um vai empreendendo de ir se conhecendo e se melhorando. Que continue nos inspirando a virtude e a fortaleza moral, nos auxiliando a extirpar do coração os vícios e as más tendências. Rogar aos bons amigos que se mantenham conosco, nos facilitando o entendimento das leituras, para que nós consigamos, ao final, novas boas resoluções que nos facilitem a reorientação do nosso caminho. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, capítulo 6 da Vida Espírita, e hoje nós vamos enfrentar o penúltimo tema do capítulo, relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos, metades eternas. A título de introdução, eu gostaria de lembrar aos nossos irmãos o fundamento que nós encontramos lá no capítulo 1, na questão de número 115, quando o orientador define o objetivo da nossa criação, o objetivo que levou Deus a nos criar. E o nosso orientador diz que o nosso objetivo, o nosso grande objetivo, imposto a cada um de nós, é chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximar cada um de nós de Deus. Então, essa perfeição, que nós tanto falamos, nosso grande objetivo, é o que nos possibilita a proximidade, o contato, a vislumbrar a Deus. Vislumbrar não. Vislumbrar é uma coisa que... ver a Deus. Na questão número 116, o nosso orientador também fixa um conceito que a gente não pode perder de vista. Não é escolha nossa, a perfeição. Sendo o objetivo imposto, todos, sem exceção, alcançarão, se tornarão perfeitos. Mais recentemente, há 2000 anos atrás, Jesus definiu para nós, resumindo, toda a lei e os profetas, ou seja, uns leem que a lei e os profetas são o Velho Testamento e outros entendem que a lei e os profetas são a lei de Deus, traduzida em palavras, escrita num livro. Mas Jesus resumiu toda a lei e os profetas em duas máximas que ele chamou mandamentos. Respondendo a uma pergunta, ele disse: olha, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu lhes dou outro que é semelhante a este, e tão importante quanto: amar ao próximo como a si mesmo. A gente, às vezes, não verifica a profundidade, daquilo que Jesus disse, na maioria das vezes, por isso que a gente não entende. Mas se nós pararmos em cima dessas duas máximas, nós vamos verificar que Jesus resume toda a lei e os profetas, toda a lei divina, a duas ações: amar a Deus e amar ao próximo. E, em síntese, ele resume tudo em um só sentimento, que é o amor, que nós poderíamos chamar
a perfeição do sentimento. Então, voltando lá no comecinho, né, para que a gente consiga alcançar a perfeição no sentimento, nós temos que desenvolver o amor. Ou, de outra maneira, ver tudo com olhos de amor. Né? Não se intimidem, não fiquem acanhados, né, por ainda não estarmos nesse nível. Né? Estamos trabalhando para isso. Lá na questão 115 ele diz, chegar progressivamente, né? Não é de uma vez, progressivamente. Muito bem. Então, essa introdução toda é para a gente falar de simpatia, antipatia, né? Que são sentimentos, né, que nós nutrimos nas nossas relações. Né? O meio de aperfeiçoamento, nosso meio de aperfeiçoamento é o convívio. Né? Então, é essa relação de atrito, de concordância e discordância, né, é que nos faz avançar, né, que nos possibilita ir adiante rumo à perfeição. E essas relações são permeadas de simpatias, antipatias, concordâncias, discordâncias. E a temática de hoje é simpatia e antipatia entre os espíritos, falando dos espíritos errantes. Né? A gente avalia muito bem o nosso caso aqui, mas ele fala do outro lado, vamos dizer assim, do outro plano, né? O plano espiritual. E fala também daquilo que a gente costumeiramente, né, não consigo definir muito bem porquê, a gente vive buscando, que é o complemento de nós. Né? Talvez porque a gente já se reconheça incompleto, imperfeito, tá? A gente está sempre procurando em outra pessoa um complemento para nós, né? Aquilo que nós chamamos aqui de metades eternas. Né? Ou alguns dizem, metade da laranja, né? A pessoa é metade da minha laranja. Então, essa é a temática de hoje. Vamos lá. Nós vamos na questão 291, iniciando. Pergunta a Kardec ao orientador. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, votam-se os espíritos recíprocas afeições particulares? E o orientador responde, do mesmo modo que os homens, sendo, porém, que mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes do corpo material, na erraticidade, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Então, a questão colocada é se na erraticidade o convívio gera simpatia, né, entre os espíritos. Além daquelas simpatias e tal, se desenvolvem afeições, se lá no plano espiritual também esse processo de convívio gera afeições. E aí ele diz, olha, é a mesma coisa, não há diferença. Né? O convívio encarnado ou desencarnado desenvolve afeições. E ressalva, fala, olha, o laço afetivo é muito mais forte na erraticidade, porque não está dependente do corpo físico, que é uma fonte, nós já vimos, é uma fonte de sofrimento. Então ele coloca, quando carentes do corpo material, quer dizer, na erraticidade, e diz, porque este laço, o afetivo, não se acha exposto às vicissitudes das paixões, né? Que é um dos grandes problemas, né, quando a gente está encarnado, a exacerbação do sentimento. Questão 292. Prosseguindo. Alimentam ódio entre si os espíritos? O orientador responde, só entre os impuros há ódio. E são eles, os impuros, que insuflam nos homens
as inimizades e as dissensões. Então, eu diria, é até uma característica, né, da inferioridade o sentimento inferior. Seria, vamos dizer assim, uma decorrência da inferioridade moral o sentimento inferior. E ele ainda coloca mais uma questão, né, que a gente sempre, olha, o reforço que a espiritualidade oferece ao sentimento negativo que nós desenvolvemos, né, é função, né, da nossa negatividade, não é função da maldade dos espíritos errantes. Né? Eles se achegam a nós, se afinizam conosco de acordo com a nossa posição. Então, se nós estamos negativos, se aproximam os negativos. Se nós estamos positivos, se aproximam os positivos. Se nós estamos com sentimento ruim, se aproximam aqueles que têm afinidade com o nosso sentimento. E reforçam, aumentam, insuflam nos homens inimizades e dissensões. Uma maneira para a gente não ter esse reforço é a gente combater o nosso próprio sentimento negativo. Né? Então, toda vez que a gente sente, né, um sentimento ruim, né, a gente tem que imediatamente tentar combater para não ser reforçado por sentimento dos irmãos que se afinizam conosco, que se aproximam de nós. Né? Questão 293. Esse é um dos fundamentos que a gente vai ver mais lá na frente, né? Para as intervenções em processos obsessivos. O fundamento está aqui nessa questão 292. 293. Conservarão ressentimentos um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Então, esse sentimento desenvolvido aqui, ele se mantém lá? O orientador responde, não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril, infantil, o motivo que o inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto não se purificam, enquanto estão impuros, né, ou imperfeitos. Se foi unicamente um interesse material que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. E aí, uma notinha. Sucede como entre dois colegiais, que chegando à idade da ponderação, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal-querer. Aqui eu gostaria de ressaltar uma colocação aqui. Ele diz assim, olha, não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros. Aqui ele se refere ao sentimento. A pergunta feita era a respeito de inimizades, vamos dizer assim, né? Pessoas que se contrapõem, que discordam, que se colocam em lados opostos, que se tornam adversários. Ele usou a palavra inimigos, né? E a questão era, continua essa desavença? Né? Ele, não, essa desavença desaparece. Né? Principalmente se essa desavença era originária de um motivo material, não era uma coisa no campo das ideias. E aí ele ressalva, não havendo entre eles antipatia, ou seja, não ultrapassando a discordância, não tendo sido desenvolvido um sentimento negativo, né, neles, facilmente eles vão retomar
as conversações, vão se aproximar, né? Então, o sentimento antipatia difere da condição adversários, inimigos, né? Discordantes, né? E o grifo é para o sentimento de antipatia, né? Eu gostaria de grifar. É isso que impede que eles se reaproximem, o sentimento de antipatia. Questão 294. A lembrança dos atos maus, que dois homens praticaram um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? E o orientador responde assim: essa lembrança os induz a se afastarem um do outro. Então, a antipatia, vou usar o termo antipatia, né, é um sentimento que desune, que afasta, né, que cria um abismo, né, na relação entre os seres. E a questão que Kardec colocou é exatamente essa. Se essa lembrança, vamos chamar essa mágoa, essa revivência dos males que um causou ao outro, se seriam impeditivos para que a simpatia se desenvolvesse. E aí o orientador diz, olha, a antipatia ou a lembrança dos males que um causou ao outro é uma fonte de afastamento, é uma fonte de dissensão. Eu gostaria de enfatizar isso, né, para a gente poder estabelecer o quanto é danoso este sentimento, né, porque ele nos afasta aqui e nos mantém afastados de lá. Então a mudança de plano, né, não favorece por si mesma que se elimine esse tipo de sentimento, né? Vamos ter que trabalhar para que isso seja revertido. Aqui também, né, eu gostaria de especular, né, extrapolando o assunto, né, colocar o seguinte: numa situação como essa, uma situação em que as criaturas se odeiam, vamos colocar, né? Como é que se poderia criar uma situação, uma condição, né, favorável a que esse ódio, né, fosse eliminado? Né? Então, aqui também, extrapolando, né, especulando, a gente encontra fundamento para as diversas, vamos chamar assim, os diversos graus de intimidade que as criaturas assumem, né, nas reencarnações. Quando a gente diz, e disse muito isso, que é dentro da família que a gente encontra os compromissos mais difíceis, a gente está falando disso, né, das antipatias que separam os seres, né, e que obrigam que a lei divina, né, tenha lá um dispositivo que una essas criaturas numa situação mais favorável ao desenvolvimento da simpatia, da afeição, né? Então, essa questão é curtinha, mas eu estou falando muito nela porque é importante para nós, né? Eliminar a fonte da antipatia, né? Combater o sentimento negativo não é uma questão de saúde de momento, do momento presente, encarnados. É uma questão de saúde permanente do espírito, né? Porque você combate fonte, né, de um impedimento de desenvolvimento do sentimento adequado, a afeição, o amor. Vamos lembrar que nós estamos falando de um objetivo, né? A perfeição do sentimento, né? 295.
Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Que sentimento carregam consigo aqueles que nós prejudicamos, a quem nós fizemos mal? E aí o orientador responde assim: se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam, até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Não sei se os irmãos já notaram, mas nós estamos falando aqui de processos dolorosos, como o processo obsessivo, né? A gente faz mal a alguém. Se essa pessoa é uma pessoa que tem compreensão das coisas, né, já tem uma visão mais adequada, se é boa, como diz o nosso orientador, ela nos perdoa de conformidade com o nosso arrependimento. Agora, se o irmão é inferior, bem inferior, vamos colocar assim, né, pode carregar consigo o ressentimento. E esse ressentimento pode durar uma eternidade. Existem processos obsessivos que se desenvolvem por séculos e milênios. Criaturas que se digladiam ao longo de reencarnações e se digladiam no plano espiritual, né, por longo tempo, por conta de um sentimento, né, mal orientado. Então, essa questão é importante para nós. O que a gente tem que fazer, força, é para desenvolver afeições, cativar as criaturas, né? Sempre. Estar sempre rodeado de sentimentos positivos, né? De afeições. Então, eu usando o linguajar da minha esposa, diria, olha, dá o mesmo trabalho. Né? Você trabalhar para ser simpático, para ser querido, dá o mesmo trabalho que ser antipático e malquisto. Né? É uma questão de opção. Não, vou fazer força para ser uma pessoa benquista, né? Uma pessoa querida. Né? E isso faz toda a diferença. A quantidade de criaturas que lhe desejam bem, que lhe querem bem, né? Faz toda a diferença na sua caminhada. Então, essa é a questão que se coloca. Desenvolver aqui e agora, ou desenvolver o tempo todo, né, afeições em todos com os quais nós convivemos. Questão 296. Pergunta ao Kardec. São suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Lá no plano espiritual seria possível, vamos forçar a situação, que ficassem inimigos aqueles que eram amigos? Alterasse a relação de afeição, a afeição na relação entre os indivíduos no plano espiritual. E aí o Espírito dá uma resposta que é muito importante para nós também. Ele diz assim, não. As relações afetivas desenvolvidas não se alteram. E ele diz mais assim, por não estarem sujeitos a enganar-se. Então, os espíritos errantes ainda têm mais essa condição, mais dificilmente se equivocam acerca das criaturas com as quais convive. Né? Vamos lembrar que os espíritos não conseguem se esconder, eles estão expostos. Então, não há fantasia, não há como a pessoa se iludir. Né? E aí ele prossegue dizendo assim, falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, os espíritos sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Obviamente, aqui ele falou daquele que atingiu a perfeição, sendo puros. Né?
Então, nessa condição, é completamente inalterável a afeição. É óbvio que nos graus intermediários, né, pode acontecer diferente. Mas, vamos tomar por regra, né? O grande problema seria a ilusão, você se afeiçoar ao que vê e não ao que é. Né? E ele diz, olha, no plano espiritual não existe essa ilusão. A gente se afeiçoa ao que é, não ao que vê. Né? Que é o que acontece conosco normalmente no plano da carne. Né? A gente combina, né, sensação fluídica com capacidade orgânica, né? Visão com sensação que nos inspira o fluido do outro. Não, lá no plano espiritual é só fluido com fluido, né? É só realidade. Então, muito dificilmente você tem esse tipo de, vamos dizer assim, ilusão. Vou usar a palavra ilusão novamente. Donde as afeições são desenvolvidas sobre bases seguras, não sobre bases falsas. Certo? 297. Pergunta Kardec. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? E aí o orientador responde, sem dúvida, desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causas de ordem física, desaparece com as causas. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis que na Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Base segura ou base falsa, é aquilo que nós estamos comentando. 298, pergunta Kardec. As almas que devam unir-se estão desde suas origens predestinadas a essa união e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade a que fatalmente um dia se reunirá? E aí o orientador responde, e eu gostaria de chamar a atenção para a resposta. Não. Não, não há. E ele, não há união particular e fatal de duas almas. Não existe predestinação. Né? A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isso é fatal. Todos nós estamos unidos. Todos. Né? Em coletividade. Todos os filhos de Deus estamos unidos. Aliás, deixa eu ler novamente porque tem um prosseguimento. A união que há é de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Completa felicidade. E a gente sente muito isso, né? A gente não se sente feliz quando a gente está num ambiente que é amistoso, que é diferente de um outro ambiente onde há dissensão, discórdia, inimizades. Né? Então, ele diz, olha, e eu reforço isso, da discórdia, né, nascem todos os males humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Nós que buscamos a felicidade devemos trabalhar pela concórdia. Né? É o que a gente pode concluir. E aqui,
eu gostaria também de grifar. Ele diz assim: não há união particular e fatal de duas almas. Aquele conceito que muitos de nós, eu próprio, né, eu já busquei de encontrar, por exemplo, no campo afetivo, né, a pessoa que é a sua metade, né, a metade da sua laranja, como dizem, é uma busca insana, insensata e improdutiva. Não existe, né, essa união particular, vamos dizer assim, alguém que está predestinado ao outro, né? O que ele reforça bem, não há união particular e fatal de duas almas. Na 299, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra metade, que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? O orientador responde assim: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos. Uma questão de lógica, né? Se são metades, se um necessita do outro para se completar, então ele está incompleto. E nós não somos incompletos. Como individualidades, nós somos únicos. Reunimos tudo que nós somos. Não existe nada nosso no outro. E não existe a capacidade do outro de nos completar. Então, eu diria, nesse raciocínio infeliz também residem aproximações e uniões, né, infelizes, porque baseadas falsamente. Você não deve procurar no outro metade, não deve procurar no outro complemento, você é completo. Você deve procurar no outro outras coisas, né, mas não o complemento de si mesmo, né, buscar aquilo que você, fecha aspas, acha que te falta. Normalmente o que a gente procura no outro é a compensação daquilo que a gente não consegue fazer em si mesmo, né? Então são melhorias, são coisas que a gente precisa fazer e ou não tem coragem ou não teve a visão de enxergar tal para poder fazer, né? E aí fatalmente se frustra porque o outro, né, não reúne essa condição. Então eu digo, quem se une ao outro nessa expectativa está se unindo numa base falsa, né? Pode buscar no outro qualquer outra coisa, não complemento aquilo que a gente acha que falta, né? Normalmente o que a gente está falando, do que a gente está falando, é de correções que a gente não fez, né? 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? É também o casamento para toda a vida, né? Que é outra coisa louca, né? Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos, diz o orientador. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Aqui ele faz duas colocações, né? A primeira, fácil de entender, né? Todos os espíritos estão unidos quando perfeitos. Fácil de entender, né? Existe similitude, existe similaridade, existe identidade entre aqueles espíritos. Eles têm pontos em comum, né?
Quando a gente tem divergências, e aí a gente fala dos graus inferiores de elevação, né? Aí você começa a ter, vamos colocar assim, falta de pontos em comum, né? E aqui ele cita o caso de alguém que avança. Então, dentro de uma determinada classe ou categoria de espíritos, né, progride. Aquele que progride deixa de ter afinidade com os que ficaram. Já não tem mais interesses comuns, já não tem mais objetivos comuns, gostos. Os gostos não são mais os mesmos. É natural que aquele se una agora a outros que lhe são similares. Este é o raciocínio que ele coloca, né? Este é o raciocínio que o nosso orientador coloca. Então, esse negócio de dizer que a união é para sempre, vamos dizer, né, num determinado nível, é uma loucura, porque a gente está em permanente movimento. Até atingir a perfeição absoluta, quando nada mais muda, né, a gente está em permanente movimento. E é natural, né, que de conformidade com o que a gente vai avançando, a gente vai se unindo a outros que têm identidade conosco. Mesmos gostos, mesmos objetivos e tal. A gente não fica restrito num determinado círculo à eternidade. A gente vai mudando, né? É essa a colocação que ele faz. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou, voltamos aqui à guerra dos incompletos, são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles existente é resultado da identidade perfeita. Se completam ou encontram alguma satisfação em conviverem porque são similares, têm identidade de pensamento e de gostos. O orientador responde assim: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Então, mais uma vez, essa história de que a gente encontra no outro o complemento de si mesmo, aquilo que nos falta, é uma coisa ilógica, né? Nós não seríamos individualidades, né, se tivéssemos falta, nos faltasse alguma coisa, se a gente tivesse que buscar no outro aquilo que nos falta. E eu grifo: a simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Então, aquilo que nos atrai, a força magnética que nos atrai, é a identidade. Identidade de gostos, identidade de objetivos. A gente se une àqueles com os quais a gente tem prazer em conviver. É assim que acontece no mundo físico. É assim que acontece no mundo físico ou espiritual. Estamos reunidos sempre com os que nos são afins. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia de pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos adquiridos? E aí o espírito responde laconicamente: na igualdade dos graus de elevação. Então não é uma questão intelectual, que é o que ele pergunta aqui. Ele diz: olha, a identidade necessária à existência de simpatia perfeita consiste na analogia de pensamentos e sentimentos, na identidade de pensamentos e sentimentos, ou também na uniformidade de conhecimentos, mesmo grau intelectual, mesmo. Ele diz: não, está na identidade ou igualdade de elevação moral.
Nós já temos esse conceito que os espíritos se reúnem conforme o seu grau de elevação moral. As comunidades espirituais estão baseadas nisso, nessa identidade. E aqui ele reforça, né? Não é uma questão intelectual, é uma questão moral, né? Mais adequada a sentimentos, né, do que provavelmente conhecimentos. 303. Pergunta: podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? E aqui eu já começo a resposta grifando. Ele diz assim: todos o serão. Todos os espíritos serão simpáticos uns aos outros no final. É o nosso objetivo. Conviver em harmonia, amando-nos uns aos outros, né, quando alcançarmos a perfeição. Então ele diz: todos o serão. Então, aquelas discordâncias, aquelas antipatias, são coisas de agora, do momento, que não durarão, não tem como durar, né, a eternidade. Aqueles que consideram que vão conseguir manter as suas antipatias e inimizades para sempre, e têm prazer nisso, né, estão fadados a começar a pensar no dia em que terão que abraçar e beijar os seus inimigos de hoje, né? Todos o serão. E aí ele complementa dizendo assim: um espírito que hoje está numa esfera inferior, aperfeiçoando-se em que se acha, um espírito que se acha, um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá, aperfeiçoando-se em que se acha tal outro espírito. E ainda mais depressa se dará o encontro dos dois, se o mais elevado, por suportar mal as provas a que esteja submetido, permanecer estacionário. O movimento de progresso é constante. Os que estão inferiores vão se aperfeiçoando e vão subindo. E aqueles que estão mais avançados podem ter uma recaída e ficar estacionários. Então é fatal que, em determinado momento, todos se encontrem. É isso que ele diz, né? Então todos serão, no futuro, simpáticos uns aos outros. E aí o Kardec desdobra a pergunta, perguntando: podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Que é mais ou menos a pergunta, né, 296. Podem alterar-se as afeições individuais? Né? E aí o espírito diz assim: podem deixar de ser simpáticos um ao outro, né, espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. Se um deles for preguiçoso, não quiser ter o trabalho, né, de encontrar meios, né, para manter a afeição viva. A gente se desencanta e acha aspectos negativos com uma facilidade muito grande. Se nós começássemos listando nos outros os aspectos positivos, né, seria mais fácil a gente manter as relações no tempo e no espaço. Então, os desencantos, né, que geram afastamentos e amores que se transformam em ódios, né, tem por base esse tipo de preguiça, que o espírito chama de preguiça orientador. Eu diria, uma falta de capacidade, né, de olhar as coisas com um pouco mais devagar, sob outro ponto de vista, fazendo contrapontos, né, levantando outros aspectos, porque a gente não se afeiçoa a um aspecto em particular, a gente se afeiçoa a um conjunto, a um indivíduo, né? E ele tem negativos e positivos, aspectos positivos e negativos.
Então é disso que nós estamos falando. Pode deixar de ser simpático? Pode. Se o camarada não quisesse dar ao esforço, né, de identificar que no conjunto ainda são afins, idênticos, né, tem identidade, pode sim. Se ele for preguiçoso, pode. E aí tem uma nota, encerrando, a respeito da teoria de metades eternas, né? A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente limitados sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Não é fatal que a gente tenha que se reunir, né? A gente se reúne porque quer, não é fatal, não é? Então, eu acho que é uma boa ideia de encerramento, né? O desenvolvimento das afeições, das simpatias, né, tem como resultado, como consequência, felicidade, bem-estar, acolhimento, né? Coisas que a gente busca, né? Coisas que a gente deseja. E só depende, obviamente, da nossa compreensão, do nosso esforço no sentido de desenvolver essas afeições. Por outro lado, as antipatias nos custam muito caro, porque geram sofrimento hoje e por todo o tempo, enquanto ela não for desfeita. Vamos lembrar que nós estamos condenados, vou usar o termo, nós estamos condenados a convivermos amorosamente, todos nós, sem nenhuma distinção. Então, alimentar hoje uma discórdia, né? um mal-estar, um sentimento ruim, né? É um contrassenso. É um contrassenso. Nós temos que fazer o esforço, nós, não é o outro, nós temos que fazer um esforço de aceitação, de entendimento, para desenvolvermos em nós o sentimento adequado em relação aos outros. Não é o sentimento do outro que me afeta, é o meu sentimento que me afeta. Isso nós temos que entender. Isso vale para o presente momento, que é muito importante, porque é neste presente momento que nós estamos em processo de aperfeiçoamento. É na reencarnação que a gente é submetido à prova, que é submetido à expiação, não é? Então, o momento é muito importante e esse entendimento faz diferença para o nosso futuro. O imediato, o amanhã, e o mais remoto, a eternidade. Então, entender Jesus na extensão do que ele disse, né, é fundamental para a gente viver bem, agora e para sempre. Né? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão nesses dois mandamentos. E nesses dois mandamentos, ele só fala de um sentimento, do amor. Nós encerramos aos 49 minutos, um pouquinho avançados, mas tema relevante, muito importante para nós. Né? Relembrando os irmãos que ficam à vontade
para comentários, críticas, acréscimos, questões, né, perguntas, no nosso espaço observações lá, comentários, né? Vamos encerrando, renovando o nosso agradecimento a Deus pela oportunidade e a Jesus e os bons amigos pela companhia. Rogando ao Mestre que nos mantenha assim debaixo de sua luz, para que a gente tenha a visão clara em identificar objetivos e caminhos seguros, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.